São 7h16 agora aqui na capital alagoana. Repita. 7h16. A gente vai falar um pouquinho aqui a respeito de uma coisa que interessa a todo mundo, que é o cenário econômico. É uma situação em que todos nós estamos envolvidos e atuantes, né, nesse cenário econômico. Eu quero falar com vocês que eu estou muito bem acompanhada aqui com o professor Lucas André Ajala Sorgato, um sobrenome super diferente. Ele que é professor na graduação da FGV, da FAM-FGV, autorizada da FGV aqui de Alagoas, a FAM, né, que é a Faculdade de Administração e Negócios. Dia 15 de dezembro agora tem vestibular para graduação. Então você que está aí, tem gente que está saindo do terceiro ano agora, né, que já fez o Enem, mas que quer ter a marca da FGV no currículo. Então a hora é agora, né? Vai fazer a diferença no mercado de trabalho, só posso dizer isso. Na hora lá, ó, da seleção, na hora de você apresentar o seu currículo, eu tenho certeza que você vai muito mais seguro se tiver a marca FGV lá carimbada no seu currículo, fora que não é só a marca, não é só o carimbo no currículo, é a bagagem que você adquire dentro de uma faculdade autorizada FGV, que é totalmente diferente. Professor Lucas, que tem graduação em Ciências Econômicas pela UFAL, ele é mestre em Economia Aplicada, tá? Ele já fez parte da Secretaria de Estado do Planejamento e Desenvolvimento Econômico aqui de Alagoas, ele pode falar com muita propriedade disso tudo que eu estou falando aqui. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, tudo tranquilo. Tô falando besteira ou tô falando verdade? Não, você está falando a pura verdade. Faz uma certa diferença, até substancial, na hora da contratação. Você vê um currículo que tenha uma grife de peso dessas, como seria a FGV, credenciada aqui pela FAM. Vamos falar um pouquinho sobre o cenário econômico atual, vamos falar do Brasil, vamos falar aqui principalmente de Alagoas. A situação está complicada ou não? Olha, vindo para Alagoas, sexta-feira a gente teve um dado muito interessante que saiu do PIB de Alagoas de 2011, né? Alagoas cresceu então 6,7% no ano de 2011. O PIB ele tem uma defasagem de 2 anos para sair um dado preciso, correto, que não tenha nenhuma questão de reivindicação por parte de algum estado, certo? Então, em 2013 saiu o PIB de 2011, que mostrou que Alagoas cresceu 6,7% nesse período. O Brasil cresceu 2,7%. Ou seja, Alagoas cresceu quase 3 vezes mais do que o Brasil no mesmo ano. Isso é um resultado muito interessante. Mostra que o nosso estado ele está começando a ter um crescimento econômico. E baseado no quê? Alagoas, então, em 2010, 2011, trouxe muitas empresas, principalmente no ramo industrial e comércio e serviços aqui para o estado. Isso gerou muito emprego, renda e está começando a demonstrar os resultados agora, que foi esse crescimento. Provavelmente em 2012 também teremos um outro crescimento econômico interessante para o estado, certo? Então, ao menos nessa área de crescimento econômico, Alagoas está começando a apresentar resultados. Na área social, a gente já tem que melhorar um pouco. Então melhorou o poder de compra das pessoas. Exato. Quando a gente tem um crescimento econômico, melhora a renda, né? Alagoas, grande parte de seus funcionários está atrelada à parte do salário mínimo, por exemplo. Então, nos últimos anos, o salário mínimo teve um crescimento real. Se ele teve um crescimento real, também já aumenta o poder de compra da população. Então, aliado a isso, é claro, os salários estão crescendo porque o nível de desemprego está diminuindo. Isso leva a uma maior concorrência, maiores salários. Mais empresas chegando no estado, mais emprego também. Então, a perspectiva econômica do estado, ela está melhorando. Muita coisa ainda deve e pode ser feita, mas com o que se fez nos últimos anos, deu uma pequena melhora. Que coisa boa, né? Que já deu uma melhora, que coisa boa esse crescimento aí, quase 3 vezes mais que o país, né? Quer dizer que a gente está realmente andando em ritmo acelerado, nós estamos pisando no acelerador para tirar o atraso da professora que precisa. É necessário, né? Na educação não é diferente, né? Na educação nós também precisamos evoluir.
E a gente só consegue fazer isso entrando em boas faculdades, em bons colégios. Todos os dias eu falo aqui a respeito do Colégio Santa Úrsula, mostrando o que o colégio oferece, as possibilidades, e não é só propaganda, é preocupação também com esse crescimento da população. Eu digo sempre, isso que eu falei antes aqui, que em 2014 a gente precisa ter essa noção, ter esse discernimento. Ninguém tem discernimento sem ter uma boa educação, não é verdade? Acho que é por isso que os políticos enrolam tantas pessoas. Não é de maldade, é a maldade deles e não das pessoas. Quando elas chegam lá, elas realmente acreditam no que eles falam. Exato. Pela falta de conhecimento, pela falta de desenvolvimento a partir da educação, não é isso? Vocês que fazem parte da FAM, autorizada a FGV, sentem isso também? Qual a preocupação? Existe um network que faz a diferença? A educação tem várias faces que fazem a diferença na hora de você viver, não é nem no mercado de trabalho só, na hora de viver? Com toda certeza. A partir do momento que a gente melhora a educação, o nível educacional, o cidadão ele passa então a pensar mais, a se perguntar mais do porquê daquela situação ou do porquê daquele trabalho ou qual o objetivo que eu vou ter. E é claro que ele, se indagando mais, ele vai buscar mais respostas, né? Então, uma situação dessa envolvendo política, por que que isso acontece? Vou buscar as causas do que isso aconteceu e vou tentar evitar que algo disso aconteça de novo. Então, quanto melhor a sua educação, quanto mais você estuda, realmente mais você vai tentar se desvincular de um cenário complicado. Lá na instituição, então, a gente trabalha muito com os alunos em disciplinas que envolvem essa parte de pensamento, vivência, né? Tanto para o lado empresarial quanto para o lado público, político, por assim dizer. Então, é muito interessante, quanto mais a gente tenha conhecimento nessa área, é claro que vamos tentar reduzir a questão da desigualdade política em relação na hora do voto. Então, todo mundo vai ter mais acesso à informação. Você vai poder formar melhor a sua opinião e fazer um voto mais consciente, sem ser tão influenciado pelos políticos. Contudo, acredito que isso daí é um cenário um pouco mais de médio e longo prazo. Tem que se realizar investimentos, principalmente na educação de base, para que essa melhore, por consequência, melhore a educação no nível médio e, é claro, vai ajudar do nível superior. Toda essa cadeia que vai gerar esse desenvolvimento e essa conscientização da população. Vamos falar agora de uma coisa que está bem atual, né? Ainda no cenário econômico, que é a época do Natal. Né? Época do Natal, meu Deus, e agora? Vou gastar muito. Tem gente que diz assim, janeiro é o mês de pagar os pregos, né? No popular não é assim que as pessoas falam. Qual é a melhor maneira de agir de frente a essa ânsia de comprar que todo mundo passa no mês de dezembro? Acho que não é só para presentear não, mas parece que chegou dezembro eu tenho que gastar. É verdade, né? Dezembro já é um mês clássico para o comércio brasileiro, né? As vendas então aumentam muito, é o melhor mês de vendas, certo? E a população já culturalmente tem a ideia de comprar presentes para presentear os familiares, a si mesmo, amigos, enfim. O que é muito interessante. Recentemente então, Alagoas abre um novo estabelecimento de vendas, novo shopping aqui no estado. O que já leva a dois fatores. Primeiro, a curiosidade de visitar o estabelecimento e, é claro, visitando você sempre realiza uma compra, certo? Que já poderia estar programada ou não. Eis aqui a questão. Quando eu trabalho com uma compra programada, eu já tento adequar o meu orçamento familiar para aquela compra. Eu sei que eu vou gastar e penso em quanto que eu vou gastar, certo? De vez em quando eu sou pego por um apelo comercial ou por um apelo emocional. Você leva então a criança junto com você para uma compra, por exemplo, é o mais clássico. A criança pede determinado item, faz aquele apelo emocional e os pais acabam comprando para a criança sem antes planejar, certo? Ou o comercial, vejo determinada promoção e eu gosto, compro, mas não preciso do item.
Esses dois pontos podem gerar um desequilíbrio financeiro na família, certo? Então, é importante verificar isso para não gerar um desequilíbrio que vá comprometer bastante a renda familiar, gerando dívidas ao longo dos anos. Janeiro é o mês de pagar as contas? Tudo bem, pode ser, portanto, que elas estejam programadas. Mas lembrando que janeiro geralmente é o mês de férias. Nas crianças e de muitos pais, geralmente você tem um gasto maior em saídas, em viagens, em lazer, certo? Começa a aparecer os materiais escolares, matrículas, reajustes salariais. Então você tem que se adaptar a esse momento. Surge então, é claro, em dezembro o 13º, já para ajudar, né? Conhecido também como gratificação natalina. Então já vem do próprio recurso para ser utilizado nesse período. Posso então utilizar o 13º para fazer minhas compras, pagar minhas dívidas, ou se eu já estiver bem programado, eu posso guardar esse recurso para uma emergência, para uso futuro, para fazer um determinado investimento a longo prazo. Quero guardar para comprar uma casa daqui a 4, 5 anos. Então eu vou juntando dinheiro e, é claro, o dinheiro do 13º entra nesse sentido também. Qual é a melhor maneira de você administrar a sua finança, o pensamento? Como seria? Eu já assisti palestras de pessoas que conseguiram crescer, como foi o caso do Camelô, lá do Rio de Janeiro, como foi o caso de uma senhora que ganhou e que enricou passando bronzeador na praia de Copacabana. Outras pessoas, como o Ricardo Serbasi, que inclusive está hoje aqui em Alagoas, né, para ministrar uma palestra mais tarde, que também nos fala isso, a respeito da utilização, da programação da sua renda familiar. Qual seria essa programação? Como seria a maneira de você tentar? Eu digo tentar porque às vezes as pessoas estão ouvindo a gente dizer, a Ediane está falando em programação, meu salário não dá para pagar nada, né? O pensamento não é esse? Exatamente. Mas se a pessoa se programar, consegue pagar, né? Consegue pagar e tentar fazer um esforço para, além de pagar, guardar algo, né? Então, como que eu faço? Eu anoto tudo isso numa folha, numa planilha, computador, num software. Hoje em dia, celulares também tem isso. Mas o importante é que eu anote. Então, vou anotar o quê? Tudo aquilo que eu tenho como gasto fixo no mês. Por uma casa, água, luz, parte de alimentação, gás, condomínio, se tiver, aluguel, PTU, enfim, todo aquele gasto fixo, tudo. Do mais importante que você considere até o menos importante. Comprei um lanche hoje, gastei R$3. Anoto isso. Por quê? Porque de 3 em 3, no final de 10 dias foram 30, 20 dias foi R$60. E de vez em quando, esses pequenos detalhes que não são contabilizados... não sei aonde está indo meu dinheiro. Exatamente. Chega nessa famosa pergunta. Onde que eu gastei tanto? Aí a pessoa se lembra apenas das contas maiores e pensa, eita, era para ter sobrado X, mas não sobrou. Mas esquece de contabilizar esses pequenos gastos, que de vez em quando são gastos diários, paguei um estacionamento, enfim, alguma coisa do tipo, e não contabilizei. No final das contas, dá um valor substancial. E esse valor substancial, ele pode quebrar o meu orçamento familiar. Então eu tenho que anotar tudo e, do outro lado, as minhas receitas. E aí eu vou verificar. Minhas despesas estão compatíveis com as minhas receitas? Não estão. Então eu vou ter que reduzir as receitas, reduzir as despesas ou aumentar as receitas, né? O que é possível fazer em curtíssimo prazo? Reduzir as despesas, principalmente, certo? E buscar uma forma também de aumentar as receitas. Conseguindo fazer isso, compatibilizando receitas e despesas, eu vou buscar também guardar algo. Por que eu vou guardar algo? Para algum objetivo futuro seu, certo? Pode ser comprar determinado item, pode ser viajar, pode ser uma aposentadoria, enfim, algo que eu tenho que fazer uma programação agora, pensando no futuro. Então, juntar tudo que for de despesa, contabilizar isso certo e tentar adequar a minha restrição orçamentária, as minhas receitas.
Tem que guardar um pedacinho, viu? Então escuta bem aqui o que o professor Lucas está falando. Professor, mas para adquirir esse conhecimento, para conseguir fazer essa diferença na hora do voto, para entender melhor não só o mercado econômico, mas toda a realidade, tudo que envolve o dia a dia da gente, a FAM está de portas abertas, né? Com toda certeza, com toda certeza. Uma instituição, então, que está nascendo, mas está nascendo pensando no futuro, pensando grande, por assim dizer. Então, está com portas abertas, esperando os alunos para que possamos desenvolver o estado de Alagoas e o Brasil como um todo. Olha que coisa boa, hein? E o professor Lucas está falando que está nascendo, porque a graduação da FAM, da Faculdade de Administração e Negócios, está novinha, está nascendo. Após o MBA, não, né? Após o MBA já estão bem consolidados, fortalecidos. Então, o que eu quero dizer é que lá na FAM você tem várias possibilidades. Você pode fazer um MBA em várias áreas, você pode fazer a pós-graduação e você agora pode fazer também a graduação. Então você já pode começar direitinho. Exato. Você já começa fazendo certo e aí já começa com o currículo bem pesado, aquela coisa, né, bem encorpada e com a segurança necessária para ingressar no mercado de trabalho. Para fazer tudo isso, você faz a inscrição para o vestibular, que acontecerá agora no próximo dia 15, tá? É 15 de dezembro, o vestibular lá na FAM FGV, e as inscrições são no maisqueumdiploma.com.br, maisqueumdiploma.com.br, o nome já diz tudo. É mais que um diploma mesmo, né, Lucas? Com certeza, com certeza. Eu quero agradecer a sua presença aqui. Quero falar que nós estamos aqui sempre disponíveis para receber os professores da FAM e da FGV. Eu digo da FAM e da FGV porque tem os professores aqui de Alagoas, tem os professores que vêm de fora do Rio, de São Paulo, e é sempre muito bom porque sempre agrega valor ao Jornal da Manhã e sempre tem uma boa informação para passar para os nossos ouvintes. Então, sinta-se à vontade quando quiser voltar. Obrigado, Jane. Com certeza voltarei. Obrigada a você.